aposentado há 11 anos, então ele já tem um pouquinho de idade. E depois, então, que eu fui para a reserva, eu já utilizei todo o preparo que a vida me deu. Eu sou graduado em gestão pública, pós-graduado em gestão pública, e estou terminando outras duas graduações, uma na área de direito administrativo e uma outra na relação de empresas entre o poder público. Então, isso é interessante, eu sempre defendo, inclusive criamos uma polêmica na cidade recentemente, que eu falei que o agente político tem que ter alguma instrução. A gente tem que parar com essa coisa de que o agente político só tem que saber ler e escrever. Isso está na Constituição. Então, para você ser presidente do país, você só tem que saber ler e escrever. Tem que provar que sabe ler e escrever. Para ser médico, você tem que estudar 8 anos, fazer residência, tirar a carteira do CRM. Para ser advogado, você tem que fazer faculdade de Direito, tem que tirar o AB. Para ir para o telemarketing, você tem que fazer um curso de telemarketing, mas para ser dirigente do país, você só tem que saber ler e escrever. Eu acho isso muito errado. Então, mas é errado, mas está na Constituição, permite, está permitido. Mas aquilo que eu acho errado, eu não posso fazer errado. Então, se eu acho que um ente político que ocupa um cargo eletivo precisa ter formação, eu busquei essa formação. Eu tinha outra faculdade, na área de física, sou professor de física, embora eu nunca tenha dado aula de física na vida, mas eu procurei aprender sobre a coisa pública. E tenho uma notícia interessante para dar para vocês aqui. Eu estou terminando aqui as emendas de um plano, chamado que é o Plano Diretor do município. É o plano que ele traça os rumos da cidade pelos próximos 10 anos. E nós estamos inserindo uma emenda, o que vamos tornar obrigatório nos ensinos de todas as escolas públicas e particulares do município, o ensino da Constituição Federal. Então, nós estamos incluindo, isso é uma maneira de dar cidadania, ensinar a cidadania. Porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é raríssimo. Quero parabenizar os professores, porque nós vamos falar aqui, embora bastante superficialmente, porque é uma discussão bastante técnica, né? Tem contador que não consegue entender a elaboração desses documentos que nós vamos falar aqui hoje. Embora seja uma discussão muito técnica, gente, vocês estão tendo noção daquilo que rege a cidade de vocês. Vocês estão tendo noção de como um vereador trabalha, como o prefeito trabalha, para que a cidade possa desempenhar todas as suas funções, desde as mais básicas ali, do farol que está funcionando na esquina, ao sistema de saúde do município. Só vai funcionar se a peça orçamentária estiver completa. Então, é muito legal. Parabéns aos professores, às professoras, parabéns a vocês que estão aqui. Tá bom? Eu não vou enrolar muito, vamos começar, vamos falar direto aqui do que se trata. Ele ligou aí, não? É a PPT. Eu pedi, inclusive, nesse momento, nós estamos trabalhando aqui na Câmara Municipal a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma peça antes da Lei de Orçamento Anual, que nós vamos falar aqui agora. E eu pedi para imprimir 2 cópias, que eu vou deixar uma cópia com uma turma, outra cópia com outra turma aqui, e vocês vão poder até levar, que é a LOA que está em vigor, a que nós estamos cumprindo esse ano, ou seja, ela foi votada o ano passado. E ela vai ser discutida, está sendo exercida esse ano. A LOA do ano que vem chega aqui até setembro. E aí eu vou mostrar para vocês aqui os prazos, tudo direitinho. Deu certinho aí? É aquele ali, ó. Enquanto ele tenta ligar, vamos falando de cabeça. Vamos lá. O Brasil, para poder funcionar, ele, desde 1988, criou a sua Constituição. É conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela trouxe inúmeros direitos que não constavam em lei nenhuma. Então, ela traz no seu bojo
uma discussão bastante interessante a respeito de direitos, traz também um novo bojo de deveres aos cidadãos, mas, fundamentalmente, cria extremas responsabilidades para os governantes. Antigamente, os governantes não tinham um planejamento para poder gerir as suas cidades, os seus estados, nem o país. Não tinha um planejamento, não existia uma documentação. O prefeito ele era eleito, ele era um prefeito intuitivo. O pessoal aqui que compartilha comigo um pouquinho de existência sabe disso. Ele chegava, andava para a rua, para o bairro, não, manda fazer isso aqui agora. Era uma coisa que não tinha um estudo, um planejamento. Isso fez com que os governos se endividassem, porque gastavam mais do que arrecadavam. O cara não sabia quanto ia arrecadar, ele ia gastando, e ia empurrando dívidas para os governos futuros. Resultado, os municípios ficavam arrebentados. Então, com a Constituição de 88 e as leis que vieram em seguida, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governantes passaram a responder diretamente pelos problemas financeiros que eles causavam para o município, ficando inelegíveis e tendo que pagar com o próprio patrimônio aquilo que eles deram prejuízo na sua administração. E quem é que quer uma coisa dessa? Ninguém, né? Então, essas regras elas vieram para melhorar a administração das cidades. E, dentro desse planejamento, criaram, então, a peça orçamentária, que é composta por 3 documentos muito importantes, que é o que nós vamos falar aqui. Vamos ali. Nós temos o Plano Plurianual. Olha que nome bonito. Já passaram por isso, Fabrício? Já sabem, já viram isso aí tudo? Começaram pelo final. Tá. Vamos lá. O que é o Plano Plurianual? Ele é o documento que todo prefeito, e quando eu falar de prefeito, eu entendo também que isso funciona em todas as esferas, o governador também e o presidente da República, tá bom? Mas vamos falar do município, que é onde nós moramos aqui. Todo prefeito, no primeiro ano de mandato dele, ele foi eleito, primeiro ano de mandato, ele elabora o plano plurianual, que vai vigorar para os próximos 4 anos. Não nesse ano que ele assumiu. Nesse ano que ele assumiu, ele tem que cumprir o PPA, que é o Plano Plurianual, do prefeito anterior. É o último ano de programação que o prefeito anterior deixou. Isso foi feito para quê? Para não dar aquela coisa de descontinuidade. Eu assumindo, agora eu não vou fazer nada que aquele cara estava fazendo, eu interrompo as obras dele e vou fazer o que eu quero fazer. Então, não pode. O planejamento iniciado lá atrás, então, o prefeito anterior elaborou um PPA, um plano plurianual, e aquela programação seguiu por 3 anos do governo dele e o primeiro ano do governo seguinte. Eu acabei de ser eleito, eu cheguei nesse aqui, estou cumprindo o PPA dele. Eu elaboro o meu PPA, que vai valer pelos próximos 4 anos, os 3 anos do meu futuro mandato, do meu presente mandato, e o primeiro ano do mandato do próximo prefeito que vai chegar depois de mim. Pois não, querido? Já aconteceu do prefeito que entrou não concordar com algumas coisas do plano antigo? Olha só, o fato dele não concordar não quer dizer que ele não tenha que cumprir, ele tem que cumprir, porque é uma lei. Não, ele tem que cumprir. Na verdade, ele tem que cumprir. A lei, uma vez que um documento se torna lei, tem que ser cumprido. Então, não tem esse papo de eu chegar aqui como prefeito, eu não quero terminar essa ponte, eu não vou fazer isso daí. Não existe, eu tenho que cumprir, porque investimentos foram feitos para isso. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Uma série de ações foram tomadas para que chegasse naquele momento de execução. Ele pode, talvez, não cumprir por falta de dinheiro, ou algum outro problema que tenha acontecido, mas não porque ele não quer fazer. Você compreendeu? Existe lei, você tem que cumprir. Mas o plano plurianual, ele define o cenário, a pauta e a ação para o governo para os próximos 4 anos. Então, é uma visão geral, é um planejamento a médio prazo que eu estou fazendo. Só que ali, eu não vou alocar aonde o dinheiro vai entrar. Eu estou dizendo o seguinte, olha,
que eu quero para os próximos 4 anos? Porque eu faço uma estimativa de orçamento do município para cada ano subsequente. Estimativa. Eu não sei se aquele orçamento... O que é o orçamento, perdão? É tudo aquilo que o município arrecada. Então, na casa de vocês, é bem mais fácil explicar assim. Os seus pais, ou só o pai, ou só a mãe, ou os dois trabalham. Vocês sabem quanto que os dois recebem, não sabe? Então, se um pai recebe 5 mil e a mãe recebe 5 mil, vocês têm 10 mil por mês. Vocês têm que viver com esses 10 mil por mês. Isso daí dá quanto no ano? 120 mil reais no ano. Então, com esses 120 mil reais no ano, os seus pais têm que chegar e dividir pelas todas as necessidades da casa. Se mora de aluguel, eu tenho que separar o dinheiro do aluguel, eu tenho que separar o dinheiro do supermercado, o dinheiro da farmácia, o dinheiro da educação de vocês, do transporte. Olha só, eu tenho que alocar todo esse dinheiro. Então, beleza. Então, eu sei que eu ganho 120 mil por ano. Agora, quanto que eu vou ganhar o ano que vem? Eu não sei. O meu salário pode ter a correção da inflação, eu posso ter um aumento real. Então, eu faço uma estimada, vamos dizer que a inflação esteja 10% ao ano. Eu estimo que o meu salário vai aumentar 10% o ano que vem. Se aumentar, eu subo. Então, eu tenho uma estimativa que no ano que vem eu vou ter um salário 10% maior do que eu tenho esse ano. Daqui a 2 anos, eu estimo que eu vou ter um salário 20% maior do que eu tenho esse ano. Então, você faz um cálculo de estimativa, mas não é a realidade, é um cálculo estimado. E eu estipulo aqui tudo aquilo que eu preciso realizar nesses 4 anos. Eu levanto no município, em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, tudo eu vou buscar levantar o que eu preciso para esses próximos 4 anos. Mas eu não estipulei prioridade. Eu não estipulei o quanto eu vou gastar com cada coisa. Eu simplesmente tenho um determinado valor e vou utilizar isso daí para poder realizar aquilo como um todo. Aí, o que acontece? Beleza. Eu passo para o segundo documento, que é a LDO. Então, o PPA ele é feito só de 4 em 4 anos. Vocês entenderam isso? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha só que legal. É ela que orienta todo o processo orçamentário e que define a política de gastos que vai acontecer no ano seguinte. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai olhar lá no plano plurianual, ver o que tinha sido programado para aquele ano, que você está chegando nele, e vai preparar o caminho, vai traçar as diretrizes para que a próxima lei, que é o que nós vamos falar hoje, a LOA, a Lei do Orçamento Anual, possa executar. Então, é a LDO que faz o link entre o plano plurianual e a Lei de Orçamento Anual, que é a lei que vocês vão saber aqui agora. É ali que consta essa lei aqui agora. É ela que promove as alocações específicas para cada ano. Ou seja, é ali que eu vou separar o dinheiro para a passagem de ônibus que você usa. Então, daqueles 120 mil que eu tenho por ano, nós vamos separar. Quanto que eu gasto por mês de ônibus? Eu vou separar, eu gasto R$100 por mês de ônibus, então eu vou separar aqui, ó, são R$1.200 para o transporte para ir para a escola. Eu vou separar aqui R$1.000 por mês para ir para o supermercado. Então, eu vou receber aqui, vou tirar aqui 12 mil só para o supermercado. E assim sucessivamente. Eu vou alocar na LOA tudo isso daí, discriminadamente, o que eu vou fazer? Dentro do que a LDO me disse. A LOA vai me dar a prioridade do que eu tenho que fazer. E o dinheiro tem que ser gasto com aquilo. Vamos aqui, então. Rapidamente passando, o PPA, a LDA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, são leis de iniciativas do Poder Executivo. Então, é o prefeito que produz o projeto de lei e manda para a Câmara Municipal. Então, é o corpo de técnicos do prefeito, da prefeitura, eles vão trabalhar, eles vão conversar com todas as secretarias,
Eles que vão preparar esses documentos e eles que vão encaminhar para a votação aqui na Câmara Municipal. Isso tem uns prazos, eu vou explicar para vocês aqui. De acordo com a nossa Constituição Federal, o exercício da função do planejamento é um dever do Estado. Quando a gente fala Estado, nós estamos falando das esferas de atuação do Poder Executivo. Então, é um dever do município, é um dever do governo estadual, é um dever do governo federal, tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, todo investimento feito pelo poder público, ele acaba impactando na vida do setor privado também. Olha como uma coisa está amarrada. A coisa pública, a administração pública, ela é diferente da administração privada, muito diferente. Muito diferente. Mas tudo que o público faz afeta o privado. Posso dar um exemplo? Eu acho que eu vou falar sem microfone. Prefere sem microfone? Dá para ouvir bem? Posso? Vou dar um exemplo para vocês a respeito de como está na internet sem microfone. Ah, perdão. É que está passando na internet, então tem que... Beleza. Obrigado. Vou dar um exemplo para vocês muito importante. Uma ação do poder público, como impacta na vida da sociedade. Vocês conhecem o Poupa Tempo aqui em Guaratinguetá? Todo mundo sabe onde fica o Poupa Tempo, não sabe? Vocês sabem que aquilo ali é um investimento público, não? Parte do dinheiro que foi investido ali veio do governo do Estado e parte do dinheiro veio de Guaratinguetá, um total de quase 8 milhões, são 7 milhões de reais de investimento, que pegaram aquele prédio que estava abandonado ali e levaram uma série de serviços públicos eficientes para lá. Então, hoje você vai lá, você tira uma identidade no mesmo dia, você consegue renovar a sua carteira de habilitação, você faz coisas que levavam meses. Quando eu tirei a minha primeira carteira de identidade, levou 4 meses para chegar. Eu tinha que ir na delegacia, chegar lá, pegar 4 meses para chegar. Então, gente, vocês não têm ideia como a vida era complicada. E hoje, você vai ali no Poupa Tempo e resolve tudo na hora. Tudo na hora. Foi um tremendo investimento do poder público ali. Vocês viram o que aconteceu no entorno do Poupa Tempo? Apareceu o restaurante, tem um cheiro verde que fica ali na frente. Apareceu um monte de... Qual o nome daquela moça, Bianca, que vende... aquela barraquinha que vende caldo de cana, pastel? Tem um quiosque chapéu de palha. Tem um pessoal que faz emplacamento, porque agora a placa agora não é mais o governo que faz, né? A iniciativa privada faz isso. Tem pessoal que faz emplacamento na frente, na rotatória e atrás, do lado do Semar ali, tem 3 pessoas que fazem... Olha só como é que o comércio começou a crescer ali. Então, você tem alimentação, você tem prestação de serviço, que cresceu em cima do investimento público. Daí a importância do investimento público. Então, quando há um gasto público, a primeira impressão que tem que vir na minha cabeça como gestor é o quê? Qual é o benefício que ele vai trazer para a população? Gasto público que não traga benefício para a população é um gasto equivocado, porque todo gasto público vem do dinheiro público. Foi você que colocou, foi seu pai que pagou imposto, nós que pagamos imposto. Quando vocês compraram um chocolate, você pagou imposto. De uma certa forma, esse dinheiro acaba retornando para o município, e é você que está pagando aquela despesa que estão fazendo. Por isso que tem que ser bem empregado. Esse retorno tem que acontecer para você. Por isso que vocês têm que ser exigentes. Por isso que, quando vocês vão à busca de um serviço público, tem que exigir qualidade desse serviço público. Por isso que, quando vocês vão escolher os seus governantes, tem que escolher governantes que tenham qualidade para poder estar ocupando o cargo público, porque eles vão ganhar, e, via de regra, ganham bem. Um vereador aqui em Guaratinguetá ganha quase 12 mil reais por mês. Então, só para vocês terem uma ideia, via de regra, o agente público ganha bem, agente público de cargo eletivo. Então, escolham bem, porque ele tem que dar retorno para vocês daquilo que ele está fazendo. Vamos lá.
O PPA, como eu falei para vocês, ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas a médio prazo, são 4 anos. Então, a gente elenca tudo aquilo que a gente quer fazer, né, dentro da previsão orçamentária, porque nós não temos o real valor que vai entrar em conta. O prazo de entrega desse documento na Casa de Leis para ser aprovado é até o dia 31 de agosto do primeiro ano de governo. Então, o ano passado, esse documento ele veio para cá, foi o primeiro ano de governo desse segundo mandato do prefeito Marcos Oliva, ele mandou para cá, veio para a Câmara analisa, primeiro o documento chega, ele vai para os vereadores, tem a oportunidade de cada vereador analisar o documento e propor as suas emendas. Emendas é quando você quer sugerir uma mudança ou uma realocação de despesa. Se nenhum vereador fizer, ou depois disso, vai para as comissões. A primeira comissão que recebe é a minha, bom, eu estou em 2 comissões importantes, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. É a primeira que recebe. Aí nós promovemos uma audiência pública, a gente chama a população aqui, mostra o plano e pergunta para a população se eles têm sugestões aqui de modificação no plano. Aí não é tudo que pode ser acolhido, a gente não pode criar despesa para o Poder Executivo, mas a gente pode fazer algumas alocações e a gente, depois essas emendas são votadas em plenário, uma vez votado, faça fazer parte do documento e depois o documento é votado, aprovado, vai para a sanção do prefeito e vira lei. É um caminho. Todas essas leis passam por esse processo, tá? Todas elas. Então, mas tem que chegar aqui na Câmara até o dia 31 de agosto do primeiro ano de governo. A LDO, ela é anual, não é de 4 em 4 anos. Tanto a LDO quanto a LOA são anuais. E elas enunciam as políticas públicas e as respectivas prioridades para o exercício seguinte. Assim, a LDO, ao identificar lá no plano plurianual as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médio prazo do governo, e a LOA. É aquilo que eu falei antes. Eu olho lá, qual era a programação que tinha lá no PPA. Aí eu queria fazer 10 pontes, quero fazer ponte lá nas Pedrinhas, ponte lá nos Motas, eu quero fazer ponte no meu lugar. Mas, espera aí, não dá para fazer todas essas pontes. Quais pontes nós vamos fazer? Olha, espera aí, então vamos separar. Vamos fazer uma ponte lá no Motas e vamos fazer uma ponte nas Pedrinhas. As outras a gente deixa para depois. É isso que a LDO fala. Então, ela identifica essas ações. Então, isso aqui que nós vamos fazer o ano que vem. Mas não alocou, acaba de chegar aqui o vereador Marcelo da Santa Casa, companheiro nosso, amigo nosso, também faz parte da Comissão de Finanças, ele é o presidente da Comissão de Finanças, onde também passam todos esses documentos antes de serem votados em plenário. Então, isso é interessante. A LDO ela faz o link, ela olha lá no PPA, que é maior, que legal, tem um monte de coisa para fazer, mas não dá para fazer esse monte. Então, a gente aloca aquilo ali, ó, a prioridade é isso aqui, entrega, e a LOA vai pegar aquilo ali e vai, então, destinar a verba e vai dizer como é que eu vou fazer isso agora. O prazo de entrega da LDO na Câmara Municipal é o dia 30 de abril. Quem que diz isso? A nossa lei orgânica. Então, o que é lei orgânica? Vocês não passaram por isso ainda? Não? Vocês conhecem a Constituição Federal. Todo mundo sabe o que é a Constituição. A Constituição não é o que diz o que o país tem que fazer, quais são as regras do país. O município também tem a sua Constituição, só que ela não leva o nome de Constituição, ganha o nome de lei orgânica. Então, a lei orgânica é a Constituição do município. Entenderam? Ali diz um monte de coisa, tudo, em todas as esferas, é impressionante. Tudo aquilo que acontece no município, comportamento, até o comportamento do vereador, está também na lei orgânica. Olha que legal. Então, ali diz tudo como funciona. E ali diz, então, esses prazos na área administrativa também especifica isso. Uma das funções da LDO é estabelecer parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e aqueles objetivos que foram traçados no PPA. Só para enfatizar, dentro do possível, ou seja,
PPA, ele traz um monte de coisa, eu tenho que olhar aqui no meu orçamento real agora, o que vai dar para fazer. Eu separo o que dá para fazer e coloco como diretriz para o ano seguinte. É papel da LDO ajustar as ações do governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Municipal. Eu acabei de falar aqui. Se eu tenho verba, eu tenho isso daqui, o que eu posso fazer com isso? E selecionar, dentre os programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento. Quem que determina a prioridade do que deve ser feito? Vocês estão tão quietinhos. Quem que determina qual é a prioridade? Na casa de vocês. Vamos lá. Quem que determina onde o dinheiro é gasto? Pode falar, gente, vamos lá. Seus pais? Sua mãe? Sua mãe que determina. Então, é o que dá na cabeça da sua mãe que acontece. Não é assim. Não é dessa maneira que acontece. A sua mãe, ela pode ter uma opinião para realizar alguma coisa, mas no momento em que ela vê que você está em uma necessidade, ela vai pensar, puxa, esse dinheiro aqui era para tal coisa. Mas qual é o seu nome, filha? Emi. É diferente. Nossa, a Emi precisa mais disso do que o que eu queria fazer com esse dinheiro. Então, você criou a prioridade dela. Olha só, ela tomou a decisão, mas foi você que determinou qual foi a prioridade dela. Isso acontece no município também. Quem é que determina a prioridade do investimento no município? Não é o prefeito municipal? É o prefeito municipal. É ele que aloca, é ele que vai falar onde que vai ter investimento. Mas quem que determina a agenda dele? Uma série de fatores, inclusive a vontade popular. Inclusive vocês. Ele pode estar com uma programação, querendo fazer tal investimento, mas, de repente, a criançada aqui chega e fala, espera aí, nós estamos querendo aqui uma pista de skate lá na quadra de esportes. O skate bombou aqui nas Olimpíadas, nós precisamos aqui, por quê? Sem o skate que a gente quer, tem muito colega nosso se envolvendo com droga, eles estão se envolvendo com coisa errada, e a gente está se envolvendo com coisa errada porque a gente não tem o que fazer. Se o senhor criar ali ali na quadra de esporte, uma pista de skate, vai ser legal, porque a gente vai estar praticando esporte, é uma coisa saudável, a gente vai estar... Pô, aí o cara, aquela pressão popular, ele ia gastar o dinheiro com outra coisa. Mas então ele toma a decisão, vocês mudaram a agenda. Ele toma a decisão e ele vai, aloca esse dinheiro em outro lugar, e vai... É o que está acontecendo. Está saindo uma pista aqui de skate em Guará, porque vocês pediram. A juventude aqui da cidade quis uma pista de skate aqui em Guará. E se vocês forem ali na quadra de esporte, sabe o que eu estou falando aqui no Pedregulho? Vocês não sabem, né? Um dos principais equipamentos de esporte aqui em Guará ficam aqui no Pedregulho. Se vocês entrarem ali na rotatória do Ícaro, como quem vai para o Parque São Francisco, logo na segunda rua à esquerda, vocês entram, saem de frente para a quadra. Atrás da quadra estão construindo ali a pista. Vocês decidiram. Então, quem cria a agenda, quem força a decisão, são vocês. A população. Vocês criam a agenda. Outra coisa que cria a agenda, pandemia. Deixa aqui, Bianca, depois a gente entrega para eles. A pandemia. Todo mundo tinha pensado. Reforma da quadra. A Bianca está me corrigindo aqui, diz que é a reforma da quadra de esportes. Obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca. Gente, ter uma assessora competente é outra coisa, né? Essa menina é uma fera. Então, ela acabou de me corrigir, o Fabrício não fala besteira, toda a quadra ali que está sendo... Está atrasado. Verdade. Mas, como exemplo, está bom, deu para entender. Está vendo? Eu fui interrompido, eu esqueci o que eu estava falando, gente. Covid, eu tive Covid, e Covid faz esse tipo de coisa. Mas daqui a pouco eu volto. Exatamente, a pandemia, já lembrei. O que aconteceu com a pandemia?
ninguém previa a pandemia. Ninguém. Ninguém imaginava, né? Eu só conhecia a pandemia desse vulto dos livros de história, né? Então, veio a pandemia. Todo aquele dinheiro que ia ser alocado para uma determinadas prioridades que existiam, acabou tudo, gente. O dinheiro foi investido aonde? Na saúde. Então, um monte de programas, um monte de coisa que a gente precisava que ia acontecer, planejamento feito, foi tudo cancelado por uma necessidade muito maior. E aí o investimento foi direcionado para aquele problema que ainda estamos enfrentando, graças a Deus, com menor escala agora. Mas foram coisas que surgiram e quebraram o meu planejamento. Então, aí o prefeito também tem que ter o jogo de cintura para saber lidar com situações difíceis dessa monta. Agora sim, a LOA. Eu peço perdão a você, mas, tio, por que o senhor falou? Desculpa falar tio, porque eu também dou aula para as crianças do 5º ano, e eu sempre falo como tio, né? Eu dou aula da Olimpíada Brasileira de Astrofísica e Astronáutica para a criançada de algumas escolas particulares aqui em Guará. E aí, criançada, você lida como tio mesmo. Tinha que passar pelo PPA, tinha que passar pela LDO para a gente chegar aqui na LOA. A LOA é a lei, olha só que legal, é o documento que vai determinar a execução do orçamento. Quando a gente prepara a LOA, a gente já tem uma noção de quanto que vai ter o ano que vem de arrecadação e começa, pasta por pasta, secretaria por secretaria, designar aonde esse dinheiro vai ser efetivamente gasto. É esse documento que explicita isso. Lembra quando eu falei da audiência pública? Né, o PPA vem para cá, a gente chama a população aqui para poder conversar sobre o documento. Aquilo que a população fala com a gente, alguma coisa do que é passado, porque não é tudo que pode ser colocado, aquilo pode mudar o PPA, a gente muda as prioridades dele. Isso acontece com a LDO também. Isso também acontece aqui na LOA. Por isso que é importante a população vir à Câmara, quando a gente abre aqui as discussões, as audiências públicas, porque é naquele momento que aquele senhorzinho que veio lá da Vila Sapé, lá longe, você sabe onde é que fica a Vila Sapé, em Guará? Lá longe. Lá tem, vou falar lá, é o Gessi, seu Gessi, pequenininho, mas um brigão que tem, um gigante para brigar pelo interesse do bairro dele. Ele quer que aquela pracinha ali seja reformada. Aí ele está aqui, ele vê que na hora que mostrou, pô, o dinheiro não tem nada lá para Vila Sapé. Por que não tem nada para Vila Sapé? É a hora dele falar aqui, de reivindicar. E aí ele vai falar, vai botar o nome dele ali, sugestão, reforma da praça da Vila Sapé. E aí, nós da comissão, né, Marcelo, vamos sentar ali dentro, vamos fazer uma emenda, nós vamos alocar dinheiro que estava numa determinada área, a gente vai reavaliar aquela prioridade e vamos colocar aquilo ali para poder sair a reforma da praça, que o Gessi, pequenininho, mas gigante para brigar pelo bairro dele, lá da Vila Sapé, veio aqui pedir para a gente. Estão vendo como é que é importante a participação popular? Vocês alteraram um documento que as pessoas, que embora empenhadas, interessadas no município, que todos os secretários que trabalham lá no Poder Executivo, estão interessados em bem fazer o trabalho deles, em bem fazer as coisas para a população. Mas nem todos estão no local de necessidade, nem todos conseguem ouvir a população. E quando a população consegue participar e colocar a sua voz, ela muda o rumo das coisas. E aí é isso que é legal. Sabe, a parte boa da política é isso, é você ver a população participando e mudando, dando rumo para a sua cidade, dando rumo para o seu bairro. Isso que é bastante interessante. O prazo de entrega do projeto de lei que vai originar a LOA na Câmara Municipal pelo Poder Executivo é o dia 30 de setembro. Então, o único documento que não entrou ainda esse ano na Câmara foi a LOA. Só vai entrar aqui até o dia 30 de setembro. O documento que está conosco aqui hoje é essa daqui. É esse daqui. É a LDO.
Está pequenininho assim, porque está frente e verso. Eu pedi para me imprimir aqui a LOA desse ano. Eu vou dar de presente para vocês levarem, tá bom? Essa aqui é a LOA que está sendo executada esse ano. Então, não tem como fazer emendas mais nela, tá? Isso aqui foi votado o ano passado. Eu vou deixar esses 2 conjuntos com a professora, vocês vão levar isso daqui para casa, vão levar para a sala de aula e vão ter a oportunidade de saber aonde estão sendo alocados em cada pasta o dinheiro do imposto que vocês pagaram ao longo do período anterior. Vamos aqui. A LOA, ela traz, de forma detalhada, as ações que serão implementadas e executadas pelo poder público no período de 1 ano, sempre para o ano seguinte. Nos municípios, a LOA é uma das leis mais importantes. Todas as leis são importantes, mas a lei que fala onde o dinheiro vai ser gasto, quanto que vai ser gasto, é esse documento que diz. Ali está contido um planejamento de gastos que define as obras, os serviços que são prioritários na cidade, levando-se em conta os recursos disponíveis. Nela está selecionado tudo que é mais urgente e mais importante na cidade, deixando para uma próxima oportunidade aquilo que não é tão sério. Olha só, gente, ali, olha a palavra que aparece ali, comunidade. Comunidade. Nós moramos na comunidade. A comunidade existe dentro da cidade. Então, são células dentro do espaço do município onde nós vivemos. Tem gente que passa grande parte do ano, às vezes, sem sair da sua célula, sem sair da sua comunidade. E ela conhece os problemas, buraco no asfalto, que precisa, rede de esgoto, ou falta de asfalto, pessoal que mora lá no Parque das Garças, né, Marcelo? Dificuldade que aquele povo tem de sobreviver. Pessoal lá da Vila Bela, do outro lado da cidade, penúltimo bairro antes de Lorena, e brigaram, pediram, algumas ruas já foram pavimentadas, porque eles vieram aqui pedir, eles foram à prefeitura e pediram, eles insistiram, eles fizeram a agenda, e o orçamento, então, foi feito de tal forma a atender o que eles pediram. Aí agora vamos falar, aquele cidadão que fica na rua, reclama, mas nunca toma uma providência, nunca vem numa Câmara Municipal trazer a sua reclamação. Aí ele fala, nossa, o bairro aqui do lado foi atendido, por que o meu bairro não? Aí você olha no dia da audiência, o bairro dele faltou. Eles não foram ali. Eles poderiam ter a oportunidade de vir. É garantia que vai ser atendido? Não, não é uma garantia que vai ser atendido. Mas se ele não vier, com certeza é uma garantia que ele não será atendido. Agora, se ele vier aqui questionar e solicitar, pode falar, filha. Eu vou contar um segredo para você, tá bom? Se você puxar isso aqui, na tua frente tem um botãozinho aí, ó. Aperta o botãozinho. Tem um botãozinho aí do lado. Aqui, ó. Tá vendo onde é que está aqui? É que o meu está aqui, ó. Na lateral da mesa. Aonde que é esse aqui? É aqui. Pronto. Tá. É que o meu é na frente da minha mesa. Você pode falar aqui agora. Então. Aí a sua pergunta, todo mundo que está vendo pela internet vai poder ouvir. Então, quando as pessoas vêm aqui na Câmara para falar, no caso o senhor acabou de falar, quando um bairro falta, no caso é uma pessoa do bairro que reúne as reclamações e vem falar, ou qualquer pessoa pode vir aqui? Do jeito que quiser. Não existe, tem bairros que são bem organizados. Aqui em Guaratinguetá, nós temos, com mais ou menos eficiência, as associações de bairro. Então, é muito legal quando a associação do bairro vem aqui, porque não precisa vir o bairro inteiro, porque não vai caber. Vocês imaginaram? Uma audiência pública aqui, eu colocar aqui em Guará, são 136 bairros aqui em Guará. População não vai caber. Então, mas que venha um ou dois representantes da associação, ele vem e traz. Mas, aquele caso, a gente não vai barrar ninguém aqui na porta. Se o munícipe, aleatoriamente, ficou sabendo da audiência e quiser vir à Câmara, vem à Câmara, vai participar. Ele quer falar,
toda vez que vai começar uma audiência aqui na Câmara, bem nesse local aqui, é colocado um microfone de pedestal, é colocado um púlpito, parecido com aquela tribuna ali, uma lista para que os munícipes que queiram se manifestar, eles venham aqui, eles anotam o seu nome. Então, tem uma lista de sequência, essa lista ela vai para a presidência da comissão, e cada um deles vai falar. Todo mundo que se manifestou aqui vai falar. É lógico que a gente tem que dar um tempo, vocês imaginaram? Cada um que vai falar aqui, fala o tempo que quiser. A gente não sai daqui em menos de um mês. Então, tem um tempo, normalmente, de 5 minutos, para que cada um expresse o seu pensamento, faça a sua solicitação. E tem mais uma também. Nós também, dependendo da audiência, a gente entrega um papel, uma folha padrão, que a prefeitura costuma fazer isso muito, né, Marcelo? Ela tem uma folha que consta ali o seu nome, o seu bairro, tudo, e qual a sua sugestão para o bairro. E aí a pessoa também pode escrever, entrega, tudo isso vai ser juntado, e depois vai ser analisado dentro das comissões, e aquilo que for cabível, a gente vai e faz as modificações no documento. Entendeu? Vamos lá. Isso aqui é um resuminho do que nós falamos até agora, tá? O PPA tem a vigência de 4 anos. Ele traz os programas, os objetivos, as metas e os indicadores que vão ocorrer nesses 4 anos. E ele é elaborado no primeiro ano do mandato daquele prefeito. Nós temos... você quer tirar foto, filha? Perdão, pode ir lá. Pronto? Vamos lá. Hoje em dia é muito prático, né? Muito prático isso. O celular só atrapalha quando o WhatsApp fica tocando, né? Aí os dedinhos nervosos. Ô habilidade com os dedinhos que vocês têm, né? Impressionante. Eu fico vendo meu filho ali, eu não consigo de jeito nenhum. Uma com os dedos... Por que acontece isso com a gente aqui? Os nossos dedos são maiores do que aquelas teclinhas que aparecem. Você aperta um monte e sai apertando. Agora, vocês não. Parece que já nasceram com um designer, com a aerodinâmica do botãozinho certinho ali. São 300 toques por segundo. É impressionante. E não erra, né? Não erra. A LDO tem a vigência de 1 ano, ou seja, é para o ano seguinte. Ela traz as regras para a elaboração e execução do orçamento que vai acontecer. Que vão acontecer lá na LOA. Traz as metas fiscais e a prioridade orçamentária e é encaminhada ao Poder Legislativo até o mês de abril de cada ano. Então, todo ano tem que ter LDO. E a nossa querida Lei de Orçamento Anual, ela tem a vigência de 1 ano também. Ali, sim, traz as receitas, ou seja, de onde que é... O que é receita? Qual é o seu nome? Gisele, o que é receita, Gisele? É a origem do dinheiro. É a origem do dinheiro, é o dinheiro que entra. Parabéns, uma salva de palmas para a Gisele. É um espetáculo essa menina. Muito bom. Olha só, a receita é tudo aquilo que entra de dinheiro. Você, qual é o seu nome? Ana Lívia. Tenha um botãozinho perto de você aí. Você ganha mesada do seu pai, da sua mãe? Não dão mesada para você? Não. Você não tem nenhuma receita? Zero de receita. Hein? Não vem nada. Então, não vou usar ela como exemplo. Vou usar aquele rapaz ali. Ah, rapaz, com esse brincão aí, com certeza você tem uma receita, não tem? Tem um botãozinho aí na frente aí, senhor. Aí, isso. Oi, tudo bom? Parceiro, joia, bate aí. Firme forte, garoto, bom. Qual é o seu nome? É Rafael. Rafael, fala mais perto do microfone. É Rafael. Rafael, muito bom. Rafael, você tem alguma receita? Eu tenho uma receita. Maravilha. Vamos, então, deve ser na faixa aí, vamos botar pouquinho, R$1.000 por mês. Beleza? Tá bom. Vamos. Tá ótimo. Vamos. Tá ótimo, então. Você recebe a sua mesa. Eu sou a dor, né, cara? Rapaz, eu sou a dor. Vamos lá. Você recebe a sua mesada toda de uma vez só por mês ou recebe ela picado? Toda de uma vez. Tudo de uma vez. Quando a sua mesada acaba, você chega lá, ô paizão, velho,
Tem um cineminha aí, né? Adianta Doutor mês que Estranho, né? Passando, cinema, acabou a grana. Dá para levantar aí um... No mês que vem? Ele adianta o dinheiro para você? Ah, depende. Então, depende. Mas pode ser que adiante. Então, você teve a sua receita corrente, ordinária, que é aquela que você sabe que vai receber. E tem aquelas outras também que pode ser que apareçam, né? A soma daquelas que você sabe que vai entrar, com aquelas que você tem a expectativa, que não tinha tanto certeza, mas que entra também, tudo isso daí são as receitas, né, que vão te formatar o dinheiro que você vai usar para viver. No município é a mesma coisa. Eu tenho as minhas despesas, as minhas receitas correntes, e eu tenho aquelas que vêm dos tributos, aquelas das transferências que o governo federal faz para o meu município. Eu tenho aquela arrecadação de impostos que vem do chocolate que vocês compraram lá na vendinha, do imposto recolhido pelo ISS, recolhido pela Lojas TED, quando vocês vão lá comprar alguma coisinha lá na Lojas TED. Essas empresas todas recolhem o imposto, o ICMS, que vai acabar indo para o Estado e depois retorna para o município. O IPVA, quando a gente paga todo ano com raiva, a gente paga o IPVA com raiva. Por que eu tenho que pagar esse imposto todo ano? Porque se eu já paguei, o carro é meu. Né? Você paga o IPVA, parte do IPVA fica no município. Todos esses impostos que ninguém gosta de pagar, eu também não gosto de pagar, eles são necessários para fazer o município funcionar. Isso tudo vai me dar a receita, bolão, grandão, que depois eu vou dividir para as minhas despesas, por prioridade. Aquelas que tem que pagar, de qualquer jeito, que eu começo, que é folha de pagamento de funcionário, tem que pagar, energia elétrica, tem que pagar, água, eu vou separando pelas necessidades ali, aí eu vou pagando as pessoas jurídicas, prestadoras de serviço, eu vou pagando, e aí eu vou incluir o gasto da saúde, porque ali eu tenho gasto com o pessoal, eu tenho gasto do prestador de serviço na saúde, tudo aquilo que faz funcionar o município. Vai ali, ó, eu tenho que estipular a receita, de onde vem, e as despesas, aonde eu vou usar esse dinheiro. É a LOA que faz isso. Aí eu vou classificar essas receitas e essas despesas. Essa classificação já é uma terminologia contábil, administrativa. Eu não sei como é que é essa discussão lá dentro, mas é uma das partes mais chatas que tem no direito administrativo, é quando você passa a estudar a contabilidade. Ô troço chato, cara. Gente, eu sempre estudei isso para passar na prova. É horrível mexer com a parte analítica que tem da contabilidade dentro do direito administrativo. Vocês gostam, né? Não é gostoso? É horrível. Todas aquelas terminologias são terríveis e a gente tem que memorizar. Mas eu vou dar aqui, aliviar vocês, deixar vocês felizes. Fiquem tranquilos. Depois de uns 20 anos fazendo isso daí, todo dia vocês vão guardar isso tudo. Tá? Fiquem tranquilos. Em média, 20 anos, está todo mundo alinhado, todo mundo fácil. E a LOA ela é encaminhada ao Poder Legislativo, essa Casa de Leis, até o mês de setembro de cada ano. Resumão. Professor, eu posso, se a senhora quiser levar essa apresentação, eu disponibilizo para a senhora. Tá? Pode levar, utilize isso lá na sala, é um resumão legal. E aqui, só para vocês verem, é isso que vocês vão levar. É lógico, eu não peguei esse catatal frente e verso que está aqui e escaneei, eu só coloquei para vocês terem uma ideia do que a composição. A lei, ela basicamente, ela vem com uma parte que é padrão, ela é básica, ela vem se explicando, ela vem dizendo o que ela é, para que ela serve, para quando que ela vai vigorar. Então, é uma parte padrão que é essa daí. Então, esse aqui é um documento padrão aqui do município, que transformou em lei. Lá estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022, compatibilizando as peças orçamentárias e dá outras providências. Ou seja, ele compatibiliza a LDO e o PPA. Ela ajeita, está de acordo com aquilo ali. Essa aqui em específico,
como nós tivemos uma arrecadação a maior do que estava previsto no PPA, são coisas que acontecem, tá? Poxa, eu tinha uma previsão de arrecadar 100 milhões no ano. Aí, no final das contas, eu arrecadei 140 milhões. Aí eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que mudar as leis anteriores. Eu tenho que mudar a LDO, eu tenho que mudar o PPA. Vocês entenderam? Porque eu tinha uma estimativa e ela acabou não acontecendo. Então, quando eu faço a LOA, eu já vou e arrumo as outras duas. Então, próprias ferramentas, dispositivos que existem na lei orçamentária acabam por consertar as outras peças. Por isso que vem escrito ali, compatibilizando as peças orçamentárias. Ela teve uma arrecadação maior e ela tem dispositivos que vão mexer e vão consertar as leis anteriores. Esse aqui é um exemplo, tá? Uma das páginas, essa página, ela nos traz o valor estimado de arrecadação para o ano seguinte. Ou seja, esse ano, nós temos um orçamento total de 421 milhões de reais para tocar o município. Então, o prefeito tem esse dinheiro, 421 milhões de reais no ano de 2022. Nós estamos executando esse orçamento. E essa arrecadação, ela vai acontecer. Então, eu estimo que eu vou arrecadar isso aí. Aí, ao longo dos meses, a gente vai vendo. Poxa, mais carros foram licenciados em Guaratinguetá do que estava previsto. Então, eu tive uma arrecadação do IPVA a maior do que eu tinha previsto. Já vai aumentar esse número. Existe um imposto no município, que é o ITBI. É um imposto de transferência de bens imóveis. O que é isso? Seu nome, filha? Tem um botãozinho, fala no microfone. Apertou, tá bom, pode falar. Aperta e tira. Está aceso, para falar. Ana Laura. Ana Laura. Muito bom, Ana Laura. Eu esqueci que eu ia perguntar para a Ana Laura. ITBI. Ana Laura, você tem um apartamento nesse edifício Unique. Sabe esse edifício grandão, bonitão que tem aqui na frente? Aqui? Você não sabe? Gente, saindo aqui na frente, olhando aqui, tem um big de um prédio de apartamento. Chique pra caramba. Pacatuba. Bom, é um apartamento muito legal ali. E você quer vender. Da hora. Você quer vender. Quer vender para ela. Qual é o seu nome, filhinha? Aperta o botãozinho para ela aqui do lado. Nayara. Nayara. Então, a Ana Laura vendeu o apartamento para Nayara. Você vendeu por 100 mil reais. É ruim, né? O apartamento daqui está uns 3 milhões de reais. Mas você vendeu por 100 mil reais o seu apartamento para ela. Ela vai ter que transferir a documentação do apartamento que está no seu nome para o nome dela, não vai? Uhum. Então, ela vai lá no cartório, vai fazer o registro. Então, você paga o dinheiro para ela, aí você vai pagar as taxas lá do cartório, que é do cartório, e na hora de passar para o seu nome, você vai ter que pagar o ITBI, que é 3% do valor do imóvel. Então, se você pagou 100 mil reais, você vai ter que pagar quanto? A matemática. Ó, a matemática. Se fosse 10%, você ia pagar 10 mil. Se fosse 1%, você ia pagar 1.000. Se são 3%, você vai pagar 3 mil reais. Olha só, gente, é muito dinheiro. 3 mil reais. Você vai pagar de imposto para o município, porque houve uma transação de imóvel, ITBI. Então, digamos que houve muitas vendas de imóveis na cidade. Isso é bom, está aquecida a economia do município, isso é muito bom. Aumentou também a arrecadação, não aumentou a arrecadação? Aquele valor ali vai mudar também. Então, tudo isso pode fazer que, ao longo do ano, eu arrecade mais do que eu tinha planejado. E essas mudanças, até setembro, eu consigo mudar na LOA. Quando ultrapassa setembro, na peça do ano seguinte, eu consigo fazer o arranjo. Tá? Então, esse ano, nós estamos cumprindo aquele orçamento. É o maior orçamento até hoje para Guaratinguetá. Então, o maior orçamento da história foi esse daí.
Aí vocês falam, poxa, é muito dinheiro? Não sei. Guaratinguetá tem 122 mil habitantes. Nós temos um orçamento de 421 mil reais. Olha como é que é. O imposto é um negócio interessante. Tem uma cidade aqui no estado de São Paulo que tem as refinarias de petróleo que ficam na cidade. Essa cidade tem 90 mil habitantes. É a cidade de Paulínia, que fica aqui no oeste do estado. Graças aos royalties do petróleo, das refinarias que ficam ali, do ICMS arrecadado dessas refinarias, aquela cidade que tem muito menos não, 30 mil habitantes a menos, né? Porque Guará quase 30 mil, quase 40 mil habitantes a menos, tem uma arrecadação anual de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vocês sabem? Gente, é o sonho de qualquer prefeito. Uma arrecadação de 1 bilhão e 500. Gente, eu até arrepio. Porque, nossa, essa cidade não vai ter problema nenhum. Nenhum. Mas um amigo meu que mora lá me contou que, pelo menos, eu acho que os 2 penúltimos prefeitos estão presos por corrupção. Ou seja, o que acontece? Quando tem muito dinheiro, o cara acha que também que pode fazer coisa errada. Não é para fazer coisa errada. Agora, lá, sabe aquela coisa de filme americano, que aquele ônibus escolar vai buscar a criança na escola? Na porta de casa? Aí o ônibus para, a rua limpinha, tudo bonitinho. Aí a mamãe vai lá, a criança sobe no ônibus e vai para a escola, e quando acaba, vai. Gente, isso daí acontece lá, escola pública. Escola pública de qualidade, escola boa, e tem transporte público gratuito para levar os seus filhos para a escola. Porque o dinheiro que a cidade recebe dá para fazer isso. Então, quanto maior a arrecadação do município, melhor é para a população. Quando o dinheiro é curto, o que acontece? Você tem aquele cobertor no frio, né? Ele é curtinho, o cobertor, você está com frio para cima, o pezão fica para fora, fica gelado o pé. Você cobre o pé, fica com frio no peito. É uma porcaria. Né? É o que acontece na maioria dos municípios. Nem todos os municípios têm tanto dinheiro. Daí vem a capacidade, a competência do prefeito, dos seus secretários, de se esmerarem para poder fazer milagre com aquele dinheiro ali, para poder atender às necessidades de infraestrutura, de água, esgoto, saneamento básico, que isso daí, numa cidade que tem isso daí tudo arrumadinho, você tem menos doenças, para poder suprir a saúde, pronto-socorro municipal, emergência, urgência, né, Marcelo? Ô, dor de cabeça que a gente tem com isso, os postinhos de saúde da cidade, o transporte coletivo, segurança. Quem aqui já não ouviu falar como é que está inseguro viver nas cidades hoje? Guaratinguetá não é uma ilha, também tem seus problemas, mas você tem que ter um investimento. Então, essa arrecadação é que vai nos permitir direcionar investimento para cada uma dessas áreas, definir essas prioridades e injetar o dinheiro aonde for mais importante naquele momento. Tá? Vejam aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. Isso aqui é o quanto foi destinado para uma determinada secretaria da cidade, Secretaria de Planejamento e Coordenação. Essa secretaria é uma secretaria importantíssima no município, porque tudo que é planejado, toda as obras, tudo que vai acontecer na cidade tem que passar por essa secretaria. Então, quanto que essa secretaria vai receber esse ano para poder funcionar? Para pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, para poder botar os seus engenheiros ali para poder analisar projeto, fazer visita em obra, gastar com combustível, manter os seus carros funcionando. Olha só quanta coisa que a secretaria tem. Ela tem ali 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil reais para o ano todo para poder cumprir com a sua obrigação. Aí você fala, nossa, 3 milhões é dinheiro para caramba, né? Pois não, filha, quer falar? Pode puxar aí e apertar o botãozinho aí do lado aí, ó. Do ladinho. Achou? Isso, já está funcionando. Não, você desligou. Isso. Agora tá. Agora sim. O senhor estava falando agora antes dessa cidade pequena aí, né? Paulínia. Isso. Em Aparecida, a população é grande relativamente, só que é uma cidade pequena, né?
Só que tem muita receita que entra na cidade por conta do santuário, né? Mesmo ele é privado, certo? Só que fora ali tem muitos comércios da cidade mesmo que acabam entrando receita. Nisso das receitas, eu acho que o valor aumenta, né? Assim, não sei se aumenta a cada ano, mas por que toda essa receita de lá ela não é mais investida na cidade, por exemplo? Vamos lá, eu não tenho competência para falar sobre a cidade de Aparecida. Eu sou nascido em Aparecida, fui criado boa parte da minha vida em Aparecida, estudei, fiz o que vocês entendem por ensino fundamental, né? Nosso ginásio. Eu fiz até o ginásio em Aparecida, depois eu passei a estudar aqui em Guará. Aparecida, amo aquela cidade. Eu jamais gostaria de ser prefeito em Aparecida, pelas dificuldades de arrecadação que o município tem. Dificuldades de arrecadação. Tem muito comércio informal na cidade. E o comércio informal não recolhe imposto. Nós temos um problema ali na Basílica, no Santuário Nacional, que toda aquela estrada ali em volta... Gente, eu estou falando o pensamento meu, tá? Pode não refletir a realidade. Mas aquela estrada, toda a circunscrição rodoviária do Santuário Nacional foi federalizado. Então, não é do município, é da federação. Então, se você chega com o seu carro e entra dentro do Santuário Nacional, direto, você não deixou nenhum dinheiro no município, você está deixando dinheiro dentro do Santuário Nacional. E eu não sei como é que funciona essa matemática de arrecadação do santuário com o município, porque as igrejas não pagam impostos. Então, eu não sei bem como é que é isso aí, mas eu sei que a arrecadação em Aparecida é muito pequena. Aparecida é uma cidade que, se eu não me engano, ali tem 45 mil habitantes. É isso daí, né? É em torno de 45 mil habitantes. Inclusive, minha mãe e meu irmão moram lá, vários tios. E eu não sei como é. Os prefeitos ali fazem milagre com o orçamento que tem. É uma cidade que tem dificuldade para crescer de um lado, porque é morro. Do outro lado é Guará, do outro lado é Putim. Então, para onde que a cidade cresce? Não tem como crescer. Ela vive essencialmente do comércio, uma população que trabalha feito uma condenada para sobreviver. Faz milagre, eu sei, eu vi meu pai. Meu pai morava ali em Aparecida, trabalhava, meu pai vendia o almoço para ter a janta. Então, a gente fala com propriedade. Então, alguma coisa precisava ser imaginada para aquela cidade, de tal forma que melhorasse mais a arrecadação daquele município. Mas é um pensamento meu, eu não tenho propriedade, eu não tenho competência para falar do município de Aparecida. Eu falo com paixão daquela cidade, porque é a cidade onde eu nasci. Né? Guaratinguetá me abraçou, aqui eu criei minha família, né? Aqui eu trabalhei grande parte da minha vida na Escola de Especialistas de Aeronáutica, foram 23 anos aqui dentro. Então, eu tenho Guaratinguetá no coração também. Mas eu nasci lá, eu queria muito que aquela cidade tivesse mais condições de cuidar da sua população. Não é desídia do prefeito, é a dificuldade de arrecadação. Então, esse aqui é o nosso planejamento. Né? Agora, vamos ver uma outra secretaria aqui. Essa aqui é a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Sabe aqui a Avenida JK? Não tem um COI ali? Aquele prédio? É ali que fica a sede da secretaria. Olha o orçamento dessa secretaria, 12 milhões de reais. Não é justo que seja isso? Mas Fabrício, é muito dinheiro. Mas essa secretaria, ela cuida do trânsito. Sabe, todas essas câmeras de vigilância que tem na cidade, é ela que gera. Essas câmeras são alugadas. Você paga por mês. É um contrato feito para a gerência da cidade. E aí, eu vou chegar mais perto, porque velho é uma tranqueira, gente. A gente enxerga muito mal, mesmo de óculos. Aí, aqui de pertinho eu consigo enxergar melhor aqui. Vamos lá. Se vocês observarem aqui, nós temos, vamos lá, várias despesas, aplicações diretas, vencimentos, vantagens fixas, obrigações patronais. Isso aqui é tudo folha de pagamento. Quando nós vamos entrar aqui, olha aqui, ó, outros serviços
de terceiros de pessoa física, R$ 410 mil. Aqui embaixo, outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, 6.200.000. Isso é um gasto que ele vai ter. O que é essa pessoa jurídica? São todos os gastos que ele vai ter, por exemplo, com o pagamento dos aluguéis dessas câmeras de vídeo, gerenciamento do sistema de monitoramento. Guaratinguetá tem hoje um sistema moderníssimo de monitoramento, que quando uma placa de carro foi clonada em algum lugar, está nesse sistema. Se isso aqui passar em Guará, o sistema automaticamente identifica o carro. Se o carro tem um amassado, tem um adesivo no para-brisa, um dia seria legal a gente trazer o Major Oliveira, que é o secretário dessa pasta, para poder falar isso para vocês. É muito legal levar vocês lá. A gente entra lá, parece que a gente está numa sala da NASA. Só aquela montoeira de televisão grande, e cada televisão tem uma câmera da cidade ligada, sabe? Muito legal. E eles conseguem dinamicamente mudar as câmeras, o ângulo, virar as câmeras, dar um zoom de mais de 2 quilômetros. Você consegue pegar ali um cara fazendo uma coisa errada a 2 quilômetros de distância da câmera. Então, é um negócio espetacular. Então, são todos esses investimentos, pagamentos. Aqui embaixo, olha que legal, investimentos. Então, isso aqui é tudo para pagar o que está acontecendo. Aqui eu tenho dinheiro para investir. Eu vou aumentar a minha prestação de serviço. E aqui, se vocês verificarem, eu tenho obras e instalações ali, 440 mil em obras que vão ser feitas por essa secretaria. Isso é o trânsito da cidade. Eu vou aumentar, melhorar alguma coisa. Onde está descrito isso? Em outra parte do plano. Então, aqui eu estou alocando aonde vai ser gasto cada coisa. Eu sei que eu tenho uma arrecadação de 12.225.000 e estou dizendo aqui aonde que eu vou gastar cada dinheiro desse. E só mais um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, a saúde do município. Vocês viram, nós começamos lá com uma pequenininho, 3 milhões e pouco, botamos 2 milhões. Olha quanto se gasta na saúde, a previsão desse ano, 50 milhões de reais para gerir a saúde do município. Nós temos ali os índices das leis de responsabilidade fiscal, que exige que o município gaste pelo menos 15% da sua receita corrente líquida, obrigatoriamente com a saúde. Guaratinguetá, esse ano, a prestação de contas que teve a semana passada, gastou, no último quadrimestre, 30% da receita corrente líquida. Até então. Então, Guaratinguetá não investe pouco na saúde. A média que se investia por ano na saúde era 22%, 24%, 25%. Com o advento da pandemia, com o problema da pandemia, tivemos que aumentar o investimento na saúde e nós chegamos aí à última prestação de contas, que chegou aí a 30%, quando a obrigação, o mínimo a ser gasto seria 15% da receita corrente líquida do município. Então, isso daí é interessante. Então, são secretarias importantes. Ali está discriminando todas as despesas, onde elas vão entrar, onde eu vou ter que gastar esse dinheiro. Cada pasta tem a sua necessidade. Vocês, se quiserem, vocês vão levar isso daqui, a professora vai determinar como isso vai ser utilizado em sala de aula, para vocês fazerem análise. É legal se familiarizar com isso. Vão sair doutores em LOA? Não. Nem eu sou. A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, que a gente vai lidando com isso. Mas é muito legal que vocês estejam estudando, porque eu tenho certeza que vocês serão cidadãos e cidadãs melhores do que aqueles que não sabem nada sobre isso, porque vocês estão aprendendo mais um direito, mais uma forma de como sua cidade é administrada, e vão saber como exigir a sua cidadania. E só dessa maneira vocês vão fazer da sua cidade um lugar melhor para viver. Por isso que a Fabrícia falou aqui agora há pouco, né, que é muito que ver políticos entre vocês. A classe política no Brasil hoje, infelizmente, a gente está muito lá embaixo, está muito down, por esses escândalos de corrupção, essa coisa que já caiu no lugar do comum, que o político não presta. Né?
Não é verdade. Tem político que não presta, tem muitos políticos bons no país. É que o que vira notícia é o que não presta. Né? Vocês ouvem falar de avião todo dia? Mas quando cai um avião, todo mundo fica sabendo que o avião caiu. Aquele avião, aquelas milhares de aviões que não caíram durante o dia, vocês não ficam sabendo dele. Na política é a mesma coisa. Existem os bons e os maus políticos. Vocês, com devido preparo, podem e devem se tornar os bons políticos que nós precisamos, porque o futuro de vocês são vocês que vão fazer. A minha geração, a geração da Fabrícia, nós estragamos muito o mundo, gente. Nossa geração fez muito mal para o mundo, para o planeta. A nossa geração errou muito. Então, nós estamos deixando para vocês um legado muito pesado, a gente sabe disso. Mas também estamos dando para vocês um suporte suficiente, o conhecimento, a informação, para que vocês tenham condições de consertar o que nós fizemos de errado. Está na mão de vocês. Dá aos filhos de vocês, legar aos filhos de vocês um mundo melhor, uma cidade melhor do que essa que nós entregamos para vocês. A nossa geração, quando eu falo nós, porque foi a nossa geração que fez isso. Né? A gente vai pagar por isso, nós estamos pagando por isso. Então, a gente espera ver nesses olhinhos de vocês, como é bom olhar para esses olhinhos, gente, porque brilha. A gente sabe que vocês têm um futuro inteiro pela frente, tudo nesse momento é possível. E vocês fazendo o que é certo desde já, assimilando o conhecimento útil desde já, isso vai ser muito importante. Essa matéria que vocês estão tendo, qual matéria que é, Fabrício? Estudos da Administração Pública. Vai fazer de vocês pessoas melhores do que antes da matéria. Cidadãos e cidadãs, no sentido próprio da palavra, que vão saber exercer o papel dentro do seu município. Parabéns a vocês. Eu quisera que todas as escolas do município, e nós estamos fazendo isso, Marcelo, no plano diretor, nós estamos incluindo a obrigatoriedade do ensino da Constituição Federal dentro do ensino regular do nosso município. Então, isso é muito importante, e vocês estão na vanguarda, graças a professores e professoras que, poxa, resolveram mudar a realidade da sua cidade. Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pode perguntar o que quiser. Vamos? Ana Laura, pode perguntar? Nada. Marcelinho, vem aqui falar alguma coisa. Esse é o vereador Marcelo da Santa Casa, um parceiro, um companheiro nosso aqui da Câmara. Nós dividimos aqui a comissão de finanças, ou seja, tudo passa pela comissão. Ele é quase tão chato quanto eu, ninguém é mais chato do que eu aqui na Câmara. Ele é quase tão chato quanto eu, e vai falar alguma coisinha para vocês aqui. Fala aí, Marcelo. Bom, desculpa quebrar o protocolo, né? Mas eu não pude deixar de vir aqui. O Fabrício me falou que teria o evento hoje aqui, eu estava agora à tarde com ele, e eu tinha outro compromisso e fui preocupado, né? E saber o que ia acontecer e como que ia proceder. E eu, no celular, ajuda pra caramba, e está sendo transmitido, para quem não sabe, né, Fabrício? E eu estava acompanhando, eu fiz questão de vir aqui, porque fiquei bastante emocionado lá fora e aqui, mais ainda, sentado ouvindo vocês aqui. Quanto é prazeroso para a gente, enquanto vereador, saber que a Fabrícia, né, através desse interesse de trazer para dentro da Câmara vocês, como é legal ter pessoas como vocês, jovens, participando. E cada vez mais vocês aderem a isso, né? Que, como o Fabrício colocou, a visão de nós, enquanto político, é ruim, mas não são todos ruins. Existem muitas pessoas boas que adentram e precisam estar para fazer a diferença. O que seria, né? Se não tivesse pessoas que acreditassem, tivessem coragem de estar aqui enfrentando o que a gente enfrenta. Não só aqui na Câmara de Guaratinguetá, em qualquer outras câmaras, ou, né, lá em São Paulo, ou em Brasília. Então, é bastante gratificante ver vocês aqui. Eu fiquei bastante emocionado, bastante feliz de ter vocês aqui, porque vocês me trouxeram, né, a alegria de lembrar do meu filho. Eu não deixo de falar dele, porque, para mim, o que me motivou
ele se politizou por conta de mim. Eu amo política, gosto de fazer política, mas meu filho, sem sombra de dúvida, 100 vezes melhor do que eu. Jovem como você, acreditou um dia no pai dele, acreditou na instituição Câmara, trabalhava comigo, Fabrício via, né, Fabrício? Ele aqui estudou, se formou em Direito, tinha um sonho como vocês, acreditem nisso. E hoje, graças a Deus, ele está em São Paulo, está no Tribunal de Justiça, com 23 anos de idade. Então, para mim, é gratificante e honroso, né, para a gente que é pai, ver o filho da gente. Mas também a preocupação da gente também como pai, como, né, um pai de família mesmo, botar a cara na política e fazer a diferença com caráter, com hombridade, fazer o que é certo para não dar vergonha para a família da gente, para o filho da gente. Então, acredite na política vocês também, que pessoas como vocês estão aí se amadurecendo, tentando se politizar, a professora participando aqui, trazendo um tema tão importante, o Fabrício colocou tão bem, como é importante a população participar, não só da questão do que o Fabrício colocou aqui, mas no dia a dia nosso mesmo aqui na Câmara, participar das sessões, saber como funciona, exercer aquela pressão em nós vereadores, nós políticos, porque a gente somos os representantes de vocês, e vocês precisam aprender a cobrar o que é direito de vocês. Então, parabéns a todos vocês, parabéns à escola, parabéns ao professor pela iniciativa, parabéns a você, Fabrício, de estar aqui, né, participando e trazendo para eles um pouco de conhecimento aí do nosso dia a dia. Parabéns e contem comigo também. Eu vim aqui para prestigiar meu amigo aqui, porque acho que é importante a gente dividir, né, Fabrício, essa questão e mostrar para vocês que vale a pena, sim, acreditar em uns políticos aí que existem aqui na região. Valeu, obrigado e parabéns para você mais uma vez. Grande Marcelinho. Obrigado. Então é isso aí. Perguntas, vamos aqui, vamos aproveitar. Não deixo nenhuma pergunta sem respostas e vamos lembrar que não sei é resposta. Vamos lá. Vamos lá, parceiro. Vamos lá. Ah, né, ficou ali. Deu suador, tirou a blusa. Eu quero E perguntar. aí, qual é o seu nome, companheiro? Ailton, aperta esse botãozinho do lado. Não tem pergunta de novo. Não tem pergunta nenhuma, Ailton? Ah, que é isso, cara? A minha eu fiz bem no comecinho mesmo. Filha, pode falar aqui qual é o seu nome? Liga. Tá ligado. Meu nome é Júlia. Júlia. Júlia, o que você quer perguntar a respeito? Você levantou a mão, você queria fazer... Não levantou a mão? Não. Foi impressão minha? Foi. De verdade? Sim, senhor. Posso? Por Já favor, que eles não professora, vão, né? professor, por favor. Minha xará. Isso. Não é legal, né, gente? Foi a Uma primeira dupla. pessoa que eu conhecia na vida que tinha o meu nome no feminino. Que é difícil, né? Uma dupla, Fabrício. né? Já imaginou? Né? Coitado de vocês, né? Fabrício e Fabrício. Dois assim, não ia aguentar. Tem também Fabrício? Quem que é Fabrício aqui? A sobrenome? Ah, é o sobrenome Que dela. legal, que É. legal. A origem do meu nome é o sobrenome da minha família, que virou nome em mim. É? Legal. A gente começou essa aula, eu estava mostrando para eles recentemente, eu queria até que você comentasse sobre isso, e a prefeitura estava apresentando, exatamente, fazendo chamamento público para apresentar o LOA, e aí eu ainda mostrei para eles, falei, olhem a foto e vejam quantas pessoas estão participando desse momento. Eu queria que você... Foi agora, acho que tem um mês, mais ou menos, um mês e pouco. É que a prefeitura faz as audiências dela e nós fazemos as nossas. Né? A gente não mistura as audiências, cada um tem a sua. O que eu sei, o que a professora quer dizer é a pouca participação da população. Nem combinou nada comigo, mas é um fato que a gente reclama muito disso. A população, a gente vai na rede social, você vê muita reclamação na rede social. Só que rede social não é o local para você fazer reclamação. Local para você fazer reivindicação são nas audiências públicas. Quando você vai decidir o futuro da sua cidade, é o momento, eu já falei aqui para vocês, é o momento de vocês virem fazer o que tem que fazer. A gente abre a audiência pública e vem um gato pingado, meia dúzia de pessoas. Ou, às vezes, como já aconteceu aqui, ninguém. A gente está aqui dirigindo a sessão, a gente tem um protocolo, mesmo que não haja ninguém, a gente tem que seguir todo o protocolo. Sabe essa aulinha que eu dei para vocês aqui? De um certo jeito, eu faço a mesma coisa, eu dou essa mesma aulinha para ninguém, por quê? Ninguém aqui, mas pode ser que tenha alguém acompanhando pela internet. Eu vou e explico tudo isso daí de novo,
população tenha compreensão, mas aí não tem ninguém para dar sugestão. Algumas, quando tem algum interesse, aparece, as pessoas até veem, mas na maioria não. Aí falar, não, é por causa do horário. Nós já fizemos aqui na Câmara, e não confundam as audiências da Câmara com as audiências da Prefeitura Municipal, é independente. As audiências lá acontecem antes do documento vir para cá. Tá? Quando chega aqui, nós fazemos as nossas próprias audiências. A Prefeitura chama lá, faz de manhã, perdão, faz à tarde, faz à noite. Ah, mas depois faz mais à noite. E assim mesmo, tem pouca gente vendo. Na próxima, dia 9, né, Bianca? Dia 9 agora, às 15 horas, nós vamos fazer a audiência pública da LDO. Está agendado já. Aí tem todo um processo, a Câmara vai fazer a divulgação no Diário Oficial, vai divulgar nas rádios, vai divulgar no site. Então, é feita a divulgação. O horário é ruim. Nós já fizemos à noite também. Aí as pessoas não vieram, e a gente tem que contar com o pessoal do Poder Executivo aqui também, que eles participam. Então, a gente faz, aí abre para a internet. A internet é ótima, porque facilita. Às vezes eu estou em casa, eu ligo o computador, site da Câmara, eu quero dar uma sugestão. A gente aceita. Né? O pessoal nosso aqui da técnica, eles recebem, passam aqui para a gente lê a sugestão da pessoa dada, e aquilo ali vai ser discutido nas comissões depois. Mas o importante é que as pessoas compareçam, venham participar. Então, fale para o pai, fala para a mãe, poxa, vai lá, pai, mãe, eu quero ir lá, quero assistir também, eu quero pedir alguma coisa. A idade média aqui, como é que é, Fabrício? Eu acho que deve ter o quê? De 17 a 20 anos. Então, você está com cara de estar com uns 25, mais ou menos, não sei, por aí, não? Né? Acabadinha? Está judiado. Entendeu? Fique, está acabado, mas tá bom. Oi. Então, cara, essa ponte aí, vamos lá. Vamos falar disso, eu falei desse assunto hoje. Eu e o Marcelinho estamos apresentando mais um requerimento sobre isso daí. Então, o que é um requerimento? O vereador, ele tem alguns documentos que são ferramentas de trabalho que a gente interpela. O que o vereador, sabe o que é verear? Que significa verear? Vou pagar uma pizza, não pode ir no Google. Pago uma pizza para quem falar para mim o que é verear. Verear, sem ir no Google. Verear, vereador, vereador, vereador. Vereador, verear. Vocês sabem. Verear é abrir caminhos. Vereador é aquele que abre caminhos. Literalmente, é aquele que faz a ligação do povo com aqueles que executam, com aqueles governantes. Então, é o elo de ligação entre a vontade da população e aquele que é o mandatário do município. Esse é o papel do vereador, levar as demandas da população para lá. Nós temos ferramentas de trabalho. As nossas ferramentas são divididas em 2 documentos interessantes. Um deles são as indicações, que são de menor monta, vê aquele buraquinho na rua que está ali, sabe, aquelas coisinhas mais fáceis, a gente faz a indicação de pintura de faixa de pedestres, e tem os requerimentos, que abordam os problemas mais sérios, mais graves. Esses documentos têm mais páginas, são várias páginas, pode ter aqui até 5 páginas, e você descreve ali o problema que você encontrou. Recentemente, eu fui ao prédio da Nova UPA e encontrei um monte de bolor lá. Nós fotografamos, escrevemos todo o problema ali, questionamos o Poder Executivo. Por que está com bolor aqui dentro? Quais as providências que vão ser tomadas para resolver? Como é que vai funcionar o novo pronto-socorro? Está desse jeito. Aí, ele tem 15 dias para dar a resposta para a gente, para explicar o porquê que aquilo aconteceu. Amanhã, esse problema das pontes, nós estamos questionando desde o ano passado. Uma obra de 30 dias já está virando a novela da Globo. Está virando a novela da Globo. Foi para quantos dias já, Bianca? O prazo final agora é 10 de julho, 270 dias. Uma obra de 30 dias virou 270 dias. E essa semana agora, ontem, publicou no Diário Oficial, ampliando esse prazo até de novo. Ou seja, que raio de obra é essa?
A empresa tinha competência? Não. A gente está perguntando isso no requerimento. Tinha a empresa qualificação para executar o serviço? O que aconteceu? Quem que fiscalizou? Quais os laudos apresentados? É uma brincadeira, né, gente? Isso que eu falo para vocês. Está todo mundo. Então, a Câmara, ela não é impermeável a isso, pelo contrário, ela assimila isso, chega para a gente todo dia. Gente, esse celular aqui, o meu, do Marcelo, de todo mundo, recebe todo tipo de reclamação o dia inteiro, a noite inteira. Então, a gente pega isso daí e transforma em documento. Inclusive, esse assunto da ponte foi até interessante, né? A sessão de Câmara acontece segunda e quarta. Então, nós fizemos uma sessão ontem e a gente tem que preparar toda a documentação da sessão do dia seguinte até às 6 horas da tarde do dia anterior. Então, a sessão de amanhã, nós tivemos que entregar tudo no sistema até às 6 horas da tarde. Logo cedo, eu recebi uma reclamação da ponte de novo. Aí falei, Bianca, vamos fazer um requerimento falando disso daí. Só que, pô, a gente tinha um monte de coisa para fazer, a gente saiu, foi atender, foi para o bairro, voltou. Quando foi à tarde, nós colocamos o requerimento no sistema. Foi montado. Aí o rapaz do Legislativo ali, o funcionário, ligou, o senhor não vai poder apresentar o seu requerimento. Eu falei, por que eu não vou poder apresentar? Porque já outro vereador já entrou com requerimento antes do senhor, com o mesmo assunto. E não pode ter 2 requerimentos com o mesmo assunto. E quem foi esse vereador? Marcelinho da Santa Casa. Pergunta se eu já não botei o nome dele na boca do sapo, né? Aí ele chegou para mim, Fabrício, ele colocou de manhã dele, entrou à tarde. Resultado, ele foi gentil e colocou o meu nome também no requerimento com ele ali. Aí eu fiz um outro requerimento, nervoso também, um outro problema, aí eu coloquei o nome dele também no requerimento. Essa gentileza também acontece aqui na Câmara e é muito legal. Não há um problema, eu esqueci seu nome, cara. Rafael, desculpa, cara. Não há um problema da cidade que você falar que a gente não saiba que ele está acontecendo e que já não tenha tomado providência. Qualquer coisa que vocês falarem aí, nós sabemos, em algum momento já passou pela Casa de Leis. Fala no microfone, filhinho. Isso, tem um botãozinho na frente dela aí. Aí, isso. Isso. Professor. Vamos lá. O senhor... Pode chamar de tio também, não tem problema tio. não. Vai lá. Ô, tio, não tem nenhuma chance de manutenção no parque ambiental lá do Parque São Francisco, porque tem muito mato e vai juntando muito bicho peçonhento. E vive cheio de reclamação de 2 lagartos andando pelos parques lá. Já entrou um lagarto dentro de casa ainda. Mas o lagarto é para andar lá mesmo. Mas... Ele não é ambiental? Não, senhor, mas... O lagarto ali é o habitat dele. Mas tem escorpião, tem O escorpião, concordo contigo. Mas ali é o lugar do lagarto. Não, é um lagartão desse tamanho. Legal, aqui na Câmara também tem. Mas vamos falar. Vamos sair da brincadeira, vamos entrar na discussão. Minha avó até chora quando eu e o vereador Marcelo da Santa Casa já estamos aqui na Câmara pelo 2º mandato. Significa que a população aprovou o nosso trabalho na primeira vez e nos reelegeu. Estamos aqui pela 2ª vez. Desde a primeira vez, desde 2017, eu, pessoalmente, já fiz 3 requerimentos pedindo manutenção nesse parque ambiental. Ali nós tínhamos, no começo, as quadras estavam arrebentadas, alambrados destruídos, a quadra de basquete não existia, aquele amparo do basquete não existia. Você ia descer lá para a lagoa, toda aquela escada de madeira estava podre, arrebentada, e nos dava a impressão que lá na lagoa, parece que a impressão que dava é que tinha esgoto in natura sendo despejado ali dentro. E é um lugar lindo. Então, nós já pedimos várias vezes intervenções da Prefeitura, de tal forma a melhorar aquilo ali. Mas está faltando ainda uma obra legal, pesada, um investimento firme ali dentro, para que aquele parque volte a ser aquilo de quando ele foi inaugurado, que era lindo. Realmente, aquilo ali ficou um espetáculo quando foi inaugurado. Mas, poxa, você vê, quando eu fui lá a última vez, aquela casinha que tem logo na entrada, estava toda pichada, arrebentada, usada lá dentro. Você via aqueles pinos de porcaria ali dentro.
a prefeitura realmente precisa cuidar mais. Bianca, eu acho que... Pois não, Marcelo? Marcelo, vai ter que falar no microfone, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Só para contemplar o que o Fabrício colocou aqui, para você ficar um pouco mais contente também, existe um compromisso do Executivo com essa Casa de Leis, quando o Pracari trouxe um projeto para fazer um empréstimo do Finisa. E dentro daquele projeto constava a reforma e a restauração daquele parque. Então, a semana passada já foi liberada parte dessa verba pelo Banco Caixa Econômica Federal, e a gente vai, na próxima semana, cobrar do Executivo essa questão da reforma lá, que seja prioritária, porque a gente sabe que lá necessita. E as crianças precisam ter alguma coisa para, naquele bairro, praticar e fazer. Eu não falei com vocês que vocês trouxerem aqui, a gente já sabe o que está acontecendo. Não é muito legal? Vamos lá, pode perguntar mais. Essa casa aí da Grifinólia. Ah, tá vendo? O tio aqui sabe tudo dessas coisas, minha filha. Sou mó nerdão. Pergunta, sei tudo isso aí. A minha assessora tem filho pequeno, não sabe nada de desenho, não sabe nada de Harry Potter, não sabe nada da DC, não sabe nada da Marvel, nada. Eu sei tudo. Mas não assisti o Doutor Estranho 2 ainda. Estou traumatizado. Eu vou esse fim de semana. Conta para você. Faça uma fofoca da sua vida, você nunca mais se apruma, cara. Você vai ver só. Gente, alguma pergunta a mais? Você tem uma cara de quem quer fazer uma pergunta. Tem uma pergunta? Tem, está vindo, eu estou vendo. Eu tenho uma premonição, não? Tem certeza? Ninguém que você, filhinha. Qual é o seu nome? Pietra. Pietra, nós temos uma amiga Pietra, né? Vai casar agora, vai ter neném, linda ela também. Faz uma pergunta, Pietra. Não quer? Professora, a gente está à disposição de vocês. Mais uma vez, leve os nossos parabéns à direção da ETEC, receba diretamente os nossos parabéns, você, as professoras envolvidas, os professores envolvidos, porque essa iniciativa de tratar um assunto tão chato, mas tão importante com esses jovens, é assim, extremamente gratificante, porque nós estamos construindo cidadãos e cidadãs. Eles passam a ter mais consciência da sua realidade e de como mudar essa realidade, se for do interesse deles. Parabéns mesmo. É a primeira vez que eu vejo uma escola discutir isso daí, aqui em Guarapé. Pelo menos no meu tempo de Câmara, trazer esse assunto. Nós já recebemos escolas aqui para falar do funcionamento do Legislativo, mas nunca para poder entrar num assunto tão complicado, né? Porque é tão complexo que é a peça orçamentária. Parabéns a vocês, parabéns a cada um de vocês aqui. Muito legal. Essa carinha de assustado é um negócio impressionante, dá a impressão que vocês são tão quietinhos e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que como vocês são, eu também tenho filhos. Tá? Mas legal, aproveitem esse momento, a juventude é uma coisa fantástica, gente. É muito bom, aproveitem. Vocês têm um livro inteiro para poder escrever e aproveitem. Caprichem na letra, caprichem na história, porque uma vez a página escrita, vocês não têm como apagar. Tá joia? Parabéns pela escola, pela escolha, e essa casa aqui vai estar esperando vocês com os braços abertos e com o coração cheio de saudade. Beijo, obrigado a todos vocês aí. Até mais. Professora, obrigado. Eu que agradeço, Fabrício. Muito. Obrigado.